Língua estranha é mais um engano gospel, pelo menos do jeito que ela é ensinada. E talvez você esteja se perguntando: você não crê que Deus pode dar língua estranha para alguém? Eu creio, querido. Eu creio em experiências sinceras de pessoas sinceras com Deus, ok? E que num momento ou num outro momento, alguém pode ter falado línguas estranhas sim. O que eu digo que é um engano gospel é o seguinte: primeiro lugar, eu sempre tenho dito isso aqui, um dos maiores problemas do evangélico, principalmente o brasileiro, é achar que a Bíblia foi escrita em português e no mês passado. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico com algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento em grego. E o último texto foi escrito há 2000 anos atrás, ok? Então, nada foi escrito no português. O que isso tem a ver? Preste atenção. Todas as vezes que você encontrar a palavra, quando eles dizem língua estranha, para começo de conversa, você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia falando língua estranha. Tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 14, que foi acrescentado a palavra estranha. Séculos depois, ali está apenas línguas, não falam línguas estranhas, ok? Outra coisa, todas as vezes no Novo Testamento em que se mencionou as línguas, a palavra no grego é glossa, que é idioma. Não se pode pegar a palavra glossa e traduzir por língua estranha. Vai dentro da língua original. Ou seja, no grego original do Novo Testamento não existe língua estranha. E se você ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dá uma lida em Atos, capítulo 2. Estavam na festa de Pentecostes, que além de uma festa do judeu, era uma atração turística no mundo inteiro da época. Pessoas do mundo inteiro iam para ali para ver aquela festa, inclusive judeus que moravam em outras nações. Eles iam ali para participar da festa de Pentecostes. E quando aquelas 120 pessoas começaram a falar em glossa, em idiomas, começaram a falar em línguas, eles mencionaram duas vezes. Não são todos eles galileus indoutos, ou seja, eles não estudaram línguas ou idiomas de outros países. Como nós ouvimos eles falarem na língua em que nós nascemos? Depois repetem, nós ouvimos falar das grandezas de Deus na língua das nações onde nós nascemos, entende? E aí são citadas ali 17 nações, partos, medos, elamitas, egípcios e tal. Então eles falaram em idiomas das nações. Isso porque, queridos, os discípulos de Jesus não tinha muita gente estudada não, grandes homens que frequentaram grandes faculdades, e o evangelho precisava ser pregado no mundo inteiro. Deus deu um poder para eles. O milagre é o seguinte: a gente não sabe se, por exemplo, o cara ia para a Espanha e falava em espanhol, ou se ele falava no hebraico mesmo e o espanhol é que ouvia ele falar na língua espanhola. O milagre aconteceu, eles ouviram falar na língua das nações dele, entenderam? Existem essas duas linhas de raciocínio. Eu estou falando em português, mas o japonês escuta como se eu estivesse falando em japonês. Ou eu mesmo falei em japonês, mas todas as vezes, como que eles iam divulgar o evangelho se eles não conheciam, se eles não sabiam falar a língua das nações? Entenderam, queridos? Outra coisa com relação às línguas estranhas, é só você ir para a Bíblia. Paulo colocou uma ordem no negócio: podem falar durante um culto, 2, no máximo 3, e se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, fica calado, ou fale baixinho entre você e Deus. Aí você entra numa reunião, eles colocam, tem lá 100, 200, 2.000, 3.000 pessoas, colocam todo mundo para falar em língua ao mesmo tempo, e dizem que aquilo é manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo está manifestando contra a própria palavra dele. Entendeu isso aí? Então, querido, não sou eu que tenho que provar que é idioma. Eu não tenho que provar isso. Porque todas as vezes o Novo Testamento menciona a língua, está escrito a palavra glossa, idioma.
Quem tem que provar que é língua estranha é quem fala que é língua estranha. Ah, você tem que provar que é idioma. Eu não, leia Atos 2, que você vai ver. Eles falaram em idiomas de 17 nações. Então não sou eu que tenho que provar. Quem tem que provar é quem diz que são línguas estranhas. Volto a dizer, Deus pode dar experiência sincera para uma pessoa ou para outra, para falar esses labachúrias, labacantas, eu não duvido, ok? Mas é mais uma coisa que se Deus faz, e quando Ele faz, é muito raro. Então, fala todo mundo, e não tem intérprete nenhum, não tem nada. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, os dons é para edificar a igreja. Então, se você estiver falando em língua, ele fala claramente, você vai edificar quem? Ninguém é edificado quando você fala em língua. Então, fique calado, ou fale baixinho entre você e Deus, a não ser que haja um intérprete para edificar a igreja. Então, do jeito que é ensinado hoje, que você aceitou Jesus, você tem que falar em língua, e todo mundo tem que falar em língua, e dizem língua estranha, volto a dizer, não existe a palavra língua estranha na Bíblia. Isso foi acrescentado séculos depois. Ah, Carlos, mas eu li língua estranha lá em 1 Coríntios 14. Pois é, foi acrescentado. Lá também está idioma. Prove que no original não está escrito idioma. Não sou eu que tenho que provar, entendeu? O que é idioma, porque está escrito idioma. É quem fala que é língua estranha é que tem que provar. Mas, como sempre, é só uma orientação, não é uma crítica. Eu respeito a fé e a crença de todo mundo. Só estou te falando de uma verdade, e verdade bíblica.